Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Lopes. Bem pessoal, a gente entende que para que a gente possa ter resultado para o nosso aluno que deseja ganhar massa muscular, maximizar o ganho de massa muscular, ganho hipertrofia, realmente é necessário que a gente não só faça um planejamento desse treinamento, organize as cargas de treino, mas que a gente também faça avaliações pontuais em momentos específicos do planejamento, mas que também a gente saiba fazer os controles de carga agudos. Né? Então, tem várias estratégias que nós podemos ter para poder maximizar os ganhos de resultados dos nossos alunos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns testes validados pela literatura, testes que são pontuais do planejamento e alguns outros testes que a gente pode fazer, que na verdade eu não chamo de teste, eu chamo de controle de carga de treinamento. Então, eu vou passar alguns para vocês e, com certeza, eu vou estar sempre discutindo, né, como utilizar essas avaliações e como inserir isso dentro da discussão com o seu aluno, a discussão com o seu atleta que quer ganhar massa muscular. Né? Então, a gente tem vários testes e eu trouxe alguns deles aqui que são simples, fáceis de a gente trabalhar. Um deles é o teste de um RM, vulgarmente conhecido como teste de carga máxima ou teste de uma repetição máxima. Esse teste ele pode ser feito de forma isométrica, pode ser feito de forma dinâmica. O que a gente mais conhece da literatura, né, mais utilizado, é o teste de um RM concêntrico. Esse teste consiste em achar a carga máxima, ou seja, o 100% do meu aluno. Né? Esse teste ele é muito ensinado em faculdade, pós-graduação, né? Com certeza você já deve fazer com o seu aluno de personal na academia. Né? Esse teste ele pode ser tanto avaliativo, né, informativo, como prescritivo. Então, você vai lá de maneira sazonal, a cada 2 ou 3 meses, por exemplo, dentro da sua programação, né? Vamos supor que você montou um mesociclo de 2 meses para o seu aluno, e daqui a 2 meses você refaz a avaliação, né? Até você chegar a uma repetição máxima com o aluno. Você pode escolher um exercício de membro superior e um de membro inferior. Membro superior, escolhi, por exemplo, um supino e escolhi uma remada. 2 exercícios, por exemplo. E membro inferior, você escolheu um leg press, um agachamento, por exemplo, uma mesa extensora, uma mesa flexora. Por que ele é informativo? Porque ele vai mostrar como é que está a evolução do aluno. É importante a gente ver como é que está a evolução do aluno ao longo do ano. Né? Então, a cada transição de trabalho, você reavalia para ver as magnitudes de ganho. Se houve mais ganho em membro superior, se houve mais ganho em membro inferior. Quando isso aconteceu? Onde isso está acontecendo? Se ele está tendo um ganho mais expressivo de membro superior ou em membros inferiores. Então, isso é muito legal. Tá? Existe também uma outra estratégia para utilizar o teste de um RM como forma de prescrição de treino. Né? Então, por exemplo, o aluno no supino, a carga máxima dele foi 100 quilos. Aí você vai trabalhar, por exemplo, vou trabalhar 3 séries de 10 com 70% a 75% de RM. Eu vejo isso como uma estratégia não muito útil, porque, olha só, se você tivesse que trabalhar com percentual de um RM, você ia ter que fazer teste de todos os músculos que você vai trabalhar. Então, vamos supor que você vai trabalhar com rosca direta, com tríceps pulley, com leg press, com agachamento, elevação lateral, né? Imagina só, você tem que ficar fazendo um teste de um RM de todos os exercícios que você vai trabalhar, que ficaria extremamente inviável. Né? Então, fica complicado. Esse é um motivo, logística. Outro, como a gente vai tendo uma adaptação, né? Qual que é o tecido do corpo humano que tem maior plasticidade, capacidade de adaptação? O músculo esquelético. Então, naturalmente, hoje, meu 100% no supino é 100 quilos. Porém, né, imagina daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a minha força vai aumentar. Então, se eu falar que estou trabalhando com 70%, 70 quilos, isso só é verdade para o primeiro dia.
Porque conforme vai passando o tempo, ele vai se adaptando, vai ganhando mais coordenação, mais força, mais resistência, e naturalmente, né, e 70% não será mais 70 quilos. Então, por isso que no âmbito de quem trabalha com hipertrofia, fica complicado trabalhar com percentuais de um RM, porque você teria que ficar fazendo um teste de um RM sempre, você tem que ficar fazendo um teste de RM em todos os exercícios que você trabalha, ficaria inviável, né? Ah, mas professor, em que situação que eu consigo trabalhar com percentuais do teste de RM? Por exemplo, nos atletas de levantamento olímpico, porque eles não têm muitas variações de exercícios. Tá? Então, por isso que a gente, no levantamento olímpico, é muito comum a gente trabalhar com percentual de RM, o pessoal do cross-train, o pessoal do crossfit também trabalha muito bem com percentuais de RM, porque tem exercícios específicos. O pessoal também que trabalha com levantamento básico. Então, essas estratégias de trabalhar a prescrição da carga de treino, da intensidade do treino, pelo teste de um RM, é muito válido em esportes de força e potência. Mas para o âmbito do fitness da academia, né, para o cara que quer hipertrofia, fica difícil você trabalhar com percentual de RM. Porque você teria que ficar fazendo teste de RM toda hora, em vários exercícios, para vários músculos, que fica inviável. Então, não quer dizer que eu, Charles, sou contra o teste de RM. Eu utilizo ele mais como uma ferramenta para mostrar como é que está a evolução, informar como é que está a evolução do meu aluno, do meu cliente. Por quê? Porque para prescrever treino, fica realmente difícil trabalhar com percentual de RM. Tá? Mas também é legal a gente fazer o teste de RM para ver se essa musculatura está equilibrada. Então, exemplo, eu vou lá, faço o teste de RM na extensora com a perna direita e na extensora com a perna esquerda. E vamos imaginar que eu levantei 100 quilos na perna direita e levantei 90 quilos na perna esquerda, na extensora direita e esquerda. Se eu tiver um desequilíbrio menor que 10%, ou seja, se eu levantei 100 quilos na extensora direita e levantei entre 90 e 100 quilos na esquerda, eu posso falar que eu tenho equilíbrio? Sim, em termos de força, estão equilibrados. Show de bola, né? Mas se eu levantei 100 quilos na extensora direita e 80 na esquerda, eu estou com um desequilíbrio de 20%. Opa! Então, esse teste de um RM vai me mostrar que eu não estou com essa musculatura equilibrada. Né? Esse é um problema. Né? Então, por isso que o teste de um RM ele também te ajuda a mostrar esse equilíbrio. Da mesma maneira, eu posso fazer na mesa flexora. Eu faço a flexão unilateral perna direita e perna esquerda e vejo se eu estou com um desequilíbrio entre o flexor direito e esquerdo acima de 10%. Se tiver, eu tenho que fazer um trabalho de compensação. Né? Isso é muito legal. E da mesma maneira, e se eu quiser avaliar, por exemplo, a força na extensora e flexora? Vamos supor que eu levantei 100 quilos na extensora e levantei 70 quilos na flexora. O que é considerado equilíbrio? Se eu estiver com nível de força de 60% a 70% do meu flexor de joelho em relação ao extensor, eu estou equilibrado. Então, levantei 100 quilos na extensora e 60 a 70 quilos na flexora. Está equilibrado. Show de bola. E se eu levantar menos que 60 quilos? Ou seja, eu estou com um nível de força abaixo de 60% dos flexores em relação a extensores. Opa! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o nível de força dos meus músculos flexores, porque isso vai contribuir para reduzir a probabilidade de ter uma lesão no meu joelho, no meu ligamento cruzado anterior, no meu menisco. Né? Mas, professor, e se o meu flexor de joelho estiver mais que 70% mais forte, tá, do que o extensor? Então, exemplo, se eu levantei 100 quilos na extensora e levantei 80 na flexora, não quer dizer que o meu flexor está muito forte, quer dizer que o meu extensor está muito fraco. Né? Então, como a gente tem uma massa muscular menor no posterior em relação ao anterior, né, a quantidade de massa muscular no quadríceps é maior do que no posterior de coxa. Então, é natural que o anterior, o quadríceps, tenha uma produção de força maior. Então, esse tipo de informação é muito legal você passar para o seu cliente. Você vê equilíbrio entre perna direita e esquerda, entre flexor direito e esquerdo, entre flexor e extensor. São estratégias muito bacanas que você pode adotar, né,
para utilizar essas avaliações a seu favor e munindo seu aluno, seu cliente, seu atleta de informação. É muito legal. Um outro teste bacana de controle de carga é o teste de 60% de ORM. O que eu faço? Eu achei o 100%, por exemplo, lá no supino, deu 100 quilos. Aí, no outro dia, eu vou lá, pego 60% dessa carga e vejo quantas repetições ele consegue fazer com 60%. Daqui a 2 meses, na hora que eu for mudar a planilha de treino, no mesmo ciclo, eu refaço essa avaliação. Opa, antes eu fazia 14 repetições com 60% de um RM. Agora eu faço 17 repetições. Isso significa que o meu músculo está mais resistente. Então, não adianta só eu fazer o teste de força, porque o teste de força ele só mostra o quanto forte está o meu músculo. Só que ele não mostra o quanto resistente ele está. Então, por isso que um teste complementa o outro. O teste de RM para mostrar como é que está o meu nível de força máxima, e o teste de resistência de força, ele mostra o quanto resistente ficou o meu músculo. Há uma tendência dos treinos que eu faço com característica voltada para a hipertrofia, né, aumentar a minha força máxima. Há uma tendência a aumentar também a minha resistência de força. Né? Os treinos de hipertrofia tendem fortemente a aumentar a resistência de força. Mas, professor, e se eu fiz, por exemplo, o teste de um RM e achei 100% na extensora direita e esquerda? Eu também devo fazer o teste de resistência na extensora direita e esquerda? Sim, porque pode ser que o seu extensor esteja equilibrado em termos de força, a força máxima. Mas será que eles estão com o mesmo nível de resistência? Aí eu vou lá, pego 60% de RM, vejo quantas repetições eu consigo fazer na extensora direita e na extensora esquerda. Opa, né? Numa eu fiz 20 repetições, na outra eu fiz 19. Ok, está equilibrado. Está equilibrado. Mas se eu tiver uma diferença de até 10%, tá? Da perna direita e da perna esquerda, né? E do flexor direito com flexor esquerdo, show de bola. Eu estou falando em equilíbrio. Mas, professor, e se eu fizer, por exemplo, 20 repetições com 60% na extensora direita e 14 repetições na extensora esquerda? O que significa? Que há um desequilíbrio. Uma perna está muito mais resistente que a outra. Então, há necessidade de fazer um trabalho de compensação para aumentar o nível de resistência da outra perna, que está muito menos resistente. Isso serve tanto para extensão como a flexão de joelho. Ou seja, vocês estão vendo como que a gente faz para pegar essas informações das avaliações e transformar ela em resultados que me permitam fazer ajustes no meu treino. Isso, com certeza, vai gerar muito mais resultado para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu atleta. Né? Não é simplesmente avaliar e falar, está mais forte, está mais resistente. Eu estou usando essa informação. Né? E eu vejo que muitos profissionais, né, não fazem um teste de um RM ou não fazem um teste de 60% de RM. Né? E tem informações muito legais para a gente poder extrair de tudo isso. Isso é muito legal. Um outro caminho também é o controle de carga por meio das repetições de reserva. Né? Todo mundo chama isso de escala de Zordos. Por quê? O professor Zordos, né, validou essa forma de controlar a carga de treino. Né? Tem os papers publicados, principalmente na Journal Strength Condition, do professor Zordos, onde se trabalha com uma escala de 0 a 10, mas antes de trabalhar com essa escala de 0 a 10, você imprime a escala de 0 a 10, mostra para o seu aluno e passa por um processo que nós chamamos de ancoragem da ferramenta, mais conhecido como familiarização. Né? Então, vai passar aí umas 2, 3 semaninhas até que o aluno consiga entender como é que utiliza essa ferramenta. Então, você pergunta para ele, lá no supino, de 0 a 10. De 0 a 10, como é que foi? Ele fala, foi 8. O que significa 8? Tá? Significa que de 0 a 10, esse 8 significa que ele teria 2 repetições a mais para fazer. Ele aguentaria fazer 2 repetições a mais. A gente chama isso de escala de repetições de reserva. E aí você pode usar essa informação. Opa, hoje eu vou trabalhar hipertrofia, onde eu quero que de uma escala de 0 a 10, ele fique o tempo inteiro entre 7 e 8. Eu vou passar lá 4 séries de 8 a 12 repetições. Em cada série, né, que a gente vai trabalhar,
ele tem que estar sempre falando para você que foi um 7, um 8, um 7, 8. O que significa? Que ele teria 2 ou 3 repetições de reserva para fazer em cada série. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ou eu poderia falar, olha, hoje eu quero que você trabalhe a 80%. 80% do RM? Não. 80% da escala de repetição de reserva. O que significa isso? Que para cada série que você for fazer no seu treino, de 0 a 10, você sempre tem que reportar 8. Esse 8 seria 80% da escala de repetição de reserva. Isso é muito legal, né? Então, você vai fazendo esse controle de carga e isso é feito treino a treino, treino a treino. Olha, na segunda eu quero que você trabalhe de 0 a 10, eu quero que você trabalhe na faixa de 8, e na quinta-feira eu quero que trabalhe na faixa de 9 a 10. Então, você está trabalhando na segunda-feira a 80% da escala de repetição reserva, e na quinta-feira você está trabalhando de 90% a 100% da escala de repetição reserva, que não tem nada a ver com o teste de ORM. Então, essa estratégia é muito legal. Por quê? Porque você vai fazendo os ajustes de carga que você interessa fazer dentro do seu planejamento. Olha, nessa semana eu quero trabalhar entre 7 e 8 da escala de repetição reserva. Pô, nessa semana eu quero trabalhar de 7 a 10. Pô, nesse treino, eu quero que ele fique só com uma repetição de reserva. De 0 a 10, eu quero que ele fique em 9. Então, é uma estratégia muito legal para você estar controlando a carga de treino dia a dia. Não é aquela coisa que você vai fazer de vez e nunca. Você vai estar fazendo sempre, sempre. Sempre vai estar fazendo isso. Isso é muito legal. Muito, muito bacana de se fazer, né? Olha que ideia bacana. Outra coisa, gente, né, é usar essa escala de repetição de reserva, tá, para mostrar isso como um controle para o seu aluno. Olha, eu estou sempre controlando suas cargas de treino. Você não vai lá e coloca o peso que você quer, né? Da mesma maneira, eu posso falar, olha, eu quero fazer um dia ou eu quero fazer uma semana onde eu vou estar reduzindo, tá, a carga de treino. Uma das formas de reduzir a carga de treino é reduzir o volume de treino. Uma outra estratégia para reduzir carga de treino, qual é? Uma outra estratégia é eu trabalhar com percentuais menores da escala de repetição reserva. Por exemplo, de 0 a 10, eu falo, essa semana eu quero que você trabalhe entre 5 e 7. Reduzir a intensidade do meu trabalho. Ou seja, é bem bacana essa estratégia, porque você consegue monitorar treino a treino, aula a aula, o número de repetições de reserva que você vai fazer. Outra coisa que você pode fazer também, olha, por exemplo, hoje eu vou trabalhar peitoral e tríceps. Para o peitoral, eu quero trabalhar de 0 a 10, eu quero ficar entre 9 e 10. Já para o tríceps, eu quero ficar entre 7 e 8. Então, eu consigo trabalhar também, tá, com diferentes intensidades por meio da escala de repetição reserva para diferentes músculos. Olha que legal. Hoje a minha prioridade é membro inferior. Eu quero trabalhar de 0 a 10, eu quero trabalhar entre 9 e 10. Já membro superior, eu vou trabalhar entre 7 e 8. No outro dia, eu posso inverter. Então, é muito legal essa escala proposta pelo professor Zordos, que ela é simples, rápida, útil, para você fazer os ajustes que você quer dia após dia, semana após semana. Olha que bacana. Uma outra estratégia também, que é o que nós chamamos de controle de carga interna. Uma coisa é eu aplicar carga externa, quantos quilos eu vou fazer, quantas repetições, quantas séries. Só que eu não posso esquecer que cada aluno, cada atleta, responde de uma maneira diferente. Tá? Então, tem uma escala, que é a escala de PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, que vai de 0 a 10, e tem a de 6 a 20, proposto pelo professor Foster, né, pelo professor Borg, e teve várias atualizações nessas escalas que a gente tem. Né? Então, essa escala é de 0 a 10, precisa também passar por um processo de familiarização, ancoragem da ferramenta. Ou seja, de 0 a 10, eu pergunto para o meu aluno como é que foi aí a intensidade do meu treino. Né? Como é que foi a intensidade? E aí, como é que eu calculo essa carga interna? Né? Eu vou lá, pego, por exemplo, a duração do meu treino. Vamos supor que o meu treino durou... Deixa eu pegar aqui.
tem vários caminhos para calcular a carga interna. Como que eu calculo a carga interna? É o produto do tempo do treino versus a PSE. Esse é um caminho. Tem vários caminhos para calcular a carga interna na musculação. Estou mostrando um deles. Então, vamos supor que o treino inteiro durou 60 minutos. E a PSE dele foi 7. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o volume do treino, que foi o tempo total do treino, pela intensidade percebida pelo meu aluno. De 0 a 10 foi 7. 7 vezes 60, 420. Então, eu tenho aqui a carga do meu treino foi 420 unidades arbitrárias. Quando eu tenho grandezas diferentes, por exemplo, aqui eu estou multiplicando grandezas diferentes, que é o volume em minutos pela PSE, né? Que é um número que vai de 0 a 10. Então, eu tenho uma unidade arbitrária, né? Então, 420 unidades arbitrárias. Então, você pode fazer isso com seu aluno de personal, com seu aluno, com seu atleta, né? Analisando a carga interna dele e vendo as respostas dele ao longo da semana, né? Que dia que ele teve maior carga interna, que dia que ele teve menor carga interna, né? Tem dia que você fala, eu quero ter uma carga interna menor. Vamos ver se ao aplicar a carga externa, internamente, ele vai também nesse caminho. Se ele vai ter uma resposta, tá, ao do que você queria. Eu queria, por exemplo, aplicar uma carga externa maior. E eu queria que a carga interna também respondesse da mesma magnitude, aumentando. Apliquei uma carga externa alta e a carga interna foi no mesmo caminho. Show de bola. O que não pode acontecer é a minha carga externa foi alta, só que internamente ele não foi nesse caminho. Tem algo errado. Eu tenho que investigar o que está acontecendo, onde foi que eu errei. Esse é um caminho, que seria multiplicar o volume do treino pela PSE. Segundo caminho, eu pego o número total de repetições e multiplico pela PSE. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? É um outro caminho de calcular a carga interna na musculação. Então, vamos supor que você passou lá para o seu aluno, vou pegar um número fictício, 10 exercícios. E que você fez 4 séries de 10 em cada um deles. 4 vezes 10, 40. Então, ele fez 40 repetições, só que ele fez isso num exercício. No total, ele fez 10 exercícios. 40 vezes 10, 400 repetições. Então, qual foi o volume total de treino? Foram 400 repetições. O que você faz para calcular a carga interna? Você multiplica o volume total de repetições pela percepção subjetiva de esforço. Então, exemplo, 400 repetições multiplicadas pela PSE. A PSE foi 7, por exemplo. 7 vezes 400, 2.800 unidades arbitrárias. Então, eu tenho uma carga interna de 2.800 unidades arbitrárias. Ou seja, eu multipliquei o volume de repetições do treino pela percepção subjetiva de esforço, pela intensidade percebida de esforço. Eu tenho essa carga interna. É um outro caminho. É um caminho melhor do que aquele outro que eu passei, que você pega o treino, o tempo do treino absoluto e multiplica pela PSE? Sim, tá? Nessa estratégia é melhor, onde você pega o volume total de repetições e multiplica pela PSE. Tem um terceiro caminho que é muito bacana, que você pega o tempo líquido da sessão. Exemplo, vamos imaginar que o seu treino inteiro durou 60 minutos. Tá? Só que, de 60 minutos, você tem a pausa entre séries, a pausa entre exercícios. E aí, a hora que você pegou 60 minutos e retirou todas as pausas, só de pausa deu quanto? 48 minutos. Então,
de tempo líquido sob tensão que a musculatura ficou trabalhando, desses 60 minutos, tirando os 48 da pausa, ele treinou realmente 12 minutos. Então, o tempo líquido sob tensão foi de 12 minutos. Então, eu multiplico agora o volume em minutos do tempo líquido pela PSE. Vamos supor que a PSE dele deu 5. 5 vezes 12, 60. 60 unidades arbitrárias. Então, aqui eu estou pegando o tempo líquido sob tensão e multiplicando pela PSE. Então, vocês viram que tem 3 caminhos. Um caminho é multiplicar o volume do treino em minutos total pela PSE, eu vou ter a carga interna. Um outro caminho seria pegar o número total de repetições do treino e multiplicar pela PSE. E um terceiro caminho seria pegar o tempo total, subtrair das pausas, eu pego o tempo líquido e multiplico pela PSE. Aí eu tenho a carga interna. Qual dos 3 é melhor? O segundo e o terceiro método que eu expliquei, eles são melhores. Tá? São melhores. Mas se te der muito trabalho, utiliza o primeiro. Tá? Mas é uma outra forma de você fazer os testes de controle diário e mostrar isso para o seu cliente. É muito bacana. E um outro caminho também, tá? Fora a carga interna, seria o controle da CTL. O que é o controle da CTL? Carga total levantada. Né? Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em processo, né, de planejamento para hipertrofia. Então, eu pego quantas toneladas o cara levantou naquele dia. Por exemplo, ele fez 4 séries de 10 no supino e ele levantou 100 quilos. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 100, 4.000. Qual foi a carga total levantada dele no supino? 4.000 quilos, a CTL. Isso é uma estratégia bacana de controle de carga, porque você pega a carga total levantada naquele exercício, para aquele músculo, e vai fazendo esse acompanhamento. E vamos supor que o seu planejamento, o seu mesociclo, durou 2 meses. Aí você mostra, olha, você partiu de 4.000 quilos no supino, hoje você levanta, por exemplo, um total 4.800 quilos. Você melhorou 20% a carga total levantada. É diferente de falar, o seu supino foi de 100 para 110 quilos. Você está mostrando a capacidade de trabalho dele. Isso é muito legal. Tá? Então, é um outro caminho para você fazer o controle de carga de treino. Tá? Olha, numa sessão de treino, nessa sessão de treino, você levantava, por exemplo, 30.000 quilos. Agora, depois de 2 meses, você levanta 40.000 quilos. Olha o quanto você evoluiu. Então, vocês estão vendo quantos caminhos legais a gente tem para avaliar cronicamente e agudamente, e entender o processo, como é que eu estou conduzindo o meu aluno, como é que ele está indo dentro da minha periodização, do meu planejamento. Tá? Espero que vocês possam ter gostado. Eu mostrei várias estratégias simples, rápidas, sem custo, para você controlar a carga de treino do seu aluno que quer maximizar a hipertrofia, para que você consiga gerar mais e mais resultados no seu trabalho. Valeu!